Oi, gente, como vocês estão? No vídeo de hoje, eu trouxe a resenha de um livro do gênero infanto-juvenil. Um livro clássico que provavelmente vocês já devem conhecer por conta do filme. Estou falando de Coraline, de Neil Gaiman. Essa edição é uma edição mais nova, lançada pela editora Intrínseca. Ela foi lançada em capa dura, com esse marcador em forma de fitinha, e ilustrada por Chris Riedel, que eu descobri depois que já ilustrou outras obras do Neil Gaiman. Bom, confesso que eu não assisti o filme por completo, eu conheci a história, mas nunca assisti o filme inteiro. Mesmo assim, quando eu vi essa edição, eu falei, não, eu preciso dela. Porque ela é inteira roxa, gente. A minha cor favorita é o roxo, é o lilás. Então ela tem a borda em roxinho, ela tem ilustrações em roxo, temos também os escritos em roxo. Então, quando eu vi essa edição, eu falei, eu preciso desse livro na minha prateleira. E consegui. Bom, para quem não sabe, não conhece a história, nunca viu o filme, ela fala sobre a Coraline. A Coraline, ela se mudou com os pais para uma casa nova, grande, que é dividida em apartamentos. E como os pais trabalham tanto, eles não conseguem dar tanta atenção para ela. Então ela sempre foi uma menina muito curiosa, que sempre explorou os lugares. Então ela sai, conhecer a casa nova, conhecer os vizinhos, né? Ela descobre que os vizinhos são bem diferentes. Tem um senhor no andar de cima que diz treinar ratos. Tem as duas senhoras do andar de baixo que são bem excêntricas. E ela descobre também uma porta secreta na casa dela, que está trancada. Quando ela pede para a mãe dela abrir, essa porta não tem nada atrás, tem uma parede de tijolos. Bom, um belo dia, essa porta resolve se abrir, esse tijolo some e ela vê um corredor muito escuro. E atrás desse corredor, existe uma versão alternativa da casa dela, do mundo dela. Só que é uma versão sutilmente mais assustadora. Bom, esse outro mundo, né, como nós chamamos, existe a outra mãe, que é a mãe dela, só que com uma característica um pouco perturbadora. No lugar dos olhos, essa outra mãe tem botões pretos. Mas, diferente da mãe dela verdadeira, ela faz tudo o que a Coraline quer. Faz comidas deliciosas, dá atenção para Coraline. E a Coraline volta mais vezes lá. Só que essa outra mãe começa a se revelar. E ela fala para Coraline que ela quer que a Coraline fique lá para sempre. Só que para isso, ela precisa costurar nos olhos dela também botões pretos. E a Coraline, com medo, lógico, ela foge e ela não quer mais voltar para esse outro mundo. Mas um belo dia, os pais dela verdadeiros desaparecem. E aí a Coraline precisa enfrentar todos esses seus medos para poder libertar os pais e também as outras crianças que já foram capturadas por essa outra mãe. A trama, então, ela é basicamente isso, né? Ela é uma história mais sombria, com um terror assim bem leve, mas é uma fantasia, como eu já disse, é um livro infanto-juvenil, é um livro que crianças podem ler, independente dessa história ser um pouco mais sombria, porque também é uma leitura bem simples, bem rápida, como eu disse, não tem tantas descrições, são poucos personagens, e a gente consegue perceber o amadurecimento e a independência da Coraline ao longo do livro, né? Mostrando que ela começa a criar coragem para enfrentar o desconhecido e a valorizar principalmente a família dela verdadeira. E em função disso, dessa polêmica aí, né, do fato de ser um livro infantil, mas crianças poderem ler, eu trouxe 5 curiosidades do autor. A primeira é que ele escreveu esse livro para a filha dele, então ele sabia que seria um livro infantil e ele queria sim que desse medo, porque ele queria que no final a gente, né, o livro demonstrasse coragem. A mensagem principal do livro era sobre coragem, mas ele confessa que ficou um pouco mais assustadora do que ele esperava. A segunda curiosidade é que as crianças, elas têm menos medo de Coraline do que os adultos, porque elas tendem a acreditar que tudo vai dar certo. Já os adultos, eles focam mais no terror psicológico que a outra mãe faz. Por isso que nós sentimos mais medo do que as crianças. Então, tudo tranquilo, crianças podem ler. E terceira curiosidade, ele demorou quase 10 anos para escrever esse livro. Porque, como esse livro era para a filha dele ainda não sabia ler. Então, ele esperou que a filha dele crescesse para que ela pudesse ler a história. Quarta curiosidade é que a casa onde Coraline se mudou, ela foi baseada em fatos reais, baseada na casa onde o Neil Gaiman morou com a sua família. Era uma casa antiga, então tinham vários corredores com portas que davam para paredes e tinha aquele clima estranho, né? Então ele trouxe esse clima
pro livro. E por último, a quinta curiosidade não menos importante é que Coraline não era para ser Coraline, e sim Caroline. Mas o Neil Gaiman gostou tanto do nome que ele manteve Coraline. E confesso que eu gostei muito mais de Coraline do que Caroline. Combinou um pouco mais com a história. E falando um pouquinho em relação ao filme, o filme ele é um pouco mais dinâmico. Ele tem mais ações. Então ele tem cenas mais coloridas, cenas mais mágicas, traz alguns personagens que não tem no livro, porque ele é mais visual, ele precisa ser mais visual. O livro não, o livro ele é mais psicológico, né? Ele é focado ali no terror psicológico da mãe. Então ele é mais sombrio, né? Ele é um pouco mais sutil, não é tão dinâmico. Então são as diferenças principais assim em relação a um e ao outro. Mas o Neil Gaiman sabia disso e ele aceitou porque filme não tem jeito, né? E o filme, para quem não sabe, ele tem aquela pegada do stop motion que você faz com bonequinhos e vai tirando foto. Então ele é um filme já antigo, né? Quando era feito dessa forma, quando se faziam filmes dessa forma. Como a mensagem principal do livro é sobre coragem, então eu trouxe uma frase para finalizar o vídeo da própria Coraline, onde ela fala pro gato, que é um dos personagens também que ajuda bastante ela ali no filme, o filme e no livro, né? Guiando ela por alguns lugares do outro mundo. Ela fala pro gato assim: coragem é você ter medo de fazer as coisas, mas mesmo assim você faz. Fique com essa frase reflexiva. Beijinhos! Tchau!